Olá, meus caros, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos, Daniel, Andréa, muito obrigado. Hoje nós vamos bater um papo com Guilherme Fernandes, um grande amigo meu, um executivo muito experiente, com uma carreira de muito próspera. Guilherme, como é que vai, meu caro? Você está bem? Estava aqui te apresentando. O Guilherme hoje é CEO da Alexander Hughes, que é uma empresa de recolocação de executivos. E nós vamos trocar ideias sobre esse mercado de trabalho pós-pandemia, perspectivas, o que você que está procurando emprego, você que quer se recolocar, está buscando uma nova perspectiva profissional, como é que você pode fazer? Guilherme, como é que vai? Boa tarde. Você tá bom, Otávio? Aqui, graças a Muito Deus, bem. tudo em ordem. Eu estava batendo um papo, a gente fez um happy hour no Zoom a semana passada, eu e o Guilherme, e puxa, a gente estava conversando e ele trazendo coisas tão interessantes que eu pensei, pô, peraí, Guilherme, vamos marcar uma live? Porque acho que esse papo poderia interessar outras pessoas, a gente pode impactar mais gente, né? Então aí, quinta-feira passada, se não me engano, foi, né? Surgiu a ideia desse nosso bate-papo aqui. É isso mesmo. Isso O mesmo. pessoal está entrando, já temos aqui algumas pessoas conosco. E como é que você está vendo, Guilherme, essas perspectivas? A primeira provocação que eu queria colocar aqui para você, eu tenho uma impressão, esse mercado de trabalho do século XXI, pós-pandemia aqui, tem uma tendência muito grande das pessoas com carteira assinada diminuírem essas posições e mais posições de PJ, as pessoas serem CEOs de si mesmos. É a nova tendência. Você vê dessa maneira? Como é que você enxerga isso? Eu vejo isso como uma tendência muito em utilização, Otávio, e não é necessariamente por causa da pandemia. Isso aí tem sido uma tendência que as empresas estão buscando, e nas posições de confiança, para C-level, para pessoas de alta relevância dentro das empresas, é algo muito interessante, porque você foge de alguns entraves, né, que são impostos pela nossa legislação. A gente sabe bem Claro. como o custo de um CLT, e você se blindando, tendo tanto uma blindagem patrimonial quanto os seguros necessários da parte da empresa e um bom acordo. Essa é uma posição de confiança, não Claro. tem por que não ser algo que dê certo. Entendi. Então você enxerga essa questão mais para pessoas de top management, por exemplo. Ah, sim. Perfeito. Não é possível para cargos de coordenação, para cargos de administração em termos gerais, não. Tem que ser algo mais C-level. Entendo. Perfeito, perfeito. E essa pandemia, vamos dizer, esse vírus veio do nada, mudou a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se entretém. E, de certa maneira, a vida colocou no nosso colo um limão, né? E Como a gente você tem que fazer acha? uma caipirinha, né, Otávio? A minha é de pinga, por favor. Mas na sua visão, como é que nós podemos fazer uma caipirinha com esse limão que a vida nos deu? Ah, Otávio, tem muitas formas. Eu acho que ah, toda dificuldade nos traz um crescimento, nos traz oportunidades, nos traz uma nova maneira de ver o mundo, de ver as coisas. E a gente tem que tirar o melhor proveito sempre. Eu sou, assim, um otimista de carteirinha. Já me ferrei várias vezes por ser muito otimista, mas eu não perco a esperança, Otávio. Eu acho Claro, que todo mundo consegue tirar proveito de todas as situações. Nunca se arrependa do que não fez. Então, exatamente. faça, tente e depois tenha a chance de se arrepender. E, no mínimo, você vai ter aprendido muita coisa. Sem dúvida. Eu enxergo que os obstáculos, os problemas, as adversidades que são colocados na nossa vida são oportunidades que a gente tem para crescer. Quando você ressignifica essas situações como oportunidades para crescer e não propriamente alguma coisa para te prejudicar, me parece que você encara a resolução desses problemas de peito aberto e acaba conseguindo tirar proveito daquilo, né? Que é o que você comentou, né? Exatamente. Na semana passada, o papo que nós estávamos tendo, você usou um termo que eu nunca tinha visto,
que é o net weaving. Então, na sua forma de ver, o networking está perdendo força e agora começa a ganhar força o net weaving. Explica para nós o net weaving, como é que as pessoas podem fazer uso disso? Tá bom. Eu acho que o networking, Otávio, em termos gerais, ele está se tornando um termo pejorativo. Então, o networking é algo que eu, inclusive, estava discutindo com um grande amigo, também uma pessoa do segmento de RH, e ele que me alertou. Eu usava muito o termo networking, ele falou, Guilherme, networking tá sendo pejorativo. A intenção de um networking é sempre um ganha-perde, então sempre tem um interesse particular maior. O NetWeaving não, ele é totalmente isento. O NetWeaving é construir uma cadeia, uma rede de relacionamento realmente para se ajudar. Então, cara, é aquele papo nosso. Você estava com um problema, por exemplo, dos fornecedores. Lembra? Eu falei, pô, Lembro. eu tenho meus grupos de carro velho, é capaz que alguém faça a cromatização que você precisa. Então, vamos ver se tem alguém aberto. Então oficinas que podem estar abertas, elas conseguem. Claro. E o que eu tenho a ganhar com isso? O que eu tenho a perder com isso? Nada. Eu quero manter uma amizade, manter uma empresa funcionando, é manter os funcionários empregados, é circular as coisas. Então, é algo totalmente isento de interesse, além do crescimento mútuo. Perfeito. Eu concordo com você que nesse século XXI, o verbo da vez é o colaborar. Exato. Né? Na medida em que você me indica, eu te indico e nós juntos vamos poder entrar num projeto juntos e assim por diante, né? Justamente. Essa crise, que ela é severa e ela é importante, tem um aspecto de saúde pública, um aspecto econômico-financeiro, né? Nem todos os segmentos foram afetados da mesma maneira. Como é que você vê isso e as pessoas que estão buscando se recolocar, quais segmentos eles poderiam olhar preferencialmente? Uma coisa que eu converso muito com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, Otávio, é o seguinte: o profissional, ele não é específico de um segmento, ele não é específico de uma função. Ele está atuando naquela função naquele momento. Tanto que você sabe, eu sou engenheiro, hoje estou em RH. A gente vai mudando as coisas e não... Sem dúvida. Basta ter a paixão, a coragem e a vontade. Então, existem segmentos que continuam em alta, que deram, inclusive, uma alavancada por causa disso, tanto que a ferramenta que nós estamos usando aqui, que é uma ferramenta que a gente jamais utilizou antes era um bate-papo. Verdade, sem dúvida. Então, e o que isso acarreta nas empresas? É segurança da informação, criptografia, é um monte de coisa. Então, a parte tecnológica deu um boom, assim, espetacular. É verdade. Então, é uma oportunidade. E não necessariamente uma oportunidade somente para profissionais de TI. É uma oportunidade para profissionais que manjam do negócio, que tenham paixão pelo negócio, que não atuam, pode ser um hobby, mas que o cara gosta e pode ver algo alavancado em cima disso. Então, outras tecnologias, a parte de inteligência artificial utilizada para combater ou para melhorar os processos de saúde, evitando que pessoas vão ao hospital. Está cheio de empresas e de startups e de incubadas que estão começando a usar esse viés. Era uma empresa que não tinha o viés de saúde, mas viu que o negócio funcionava muito bem. Então, vamos atacar, vamos virar, vamos alavancar em cima desse momento e ganhar força. Então, tem muita coisa acontecendo em cima disso. Aplicativos de entrega, aplicativos de venda online, tudo isso está crescendo muito, meios de pagamento. Então, esse segmento, essa parte de tecnologia tem crescido assim substancialmente durante essa época. E foi veio, infelizmente, numa hora boa. Mas para muitos segmentos, assim como o Pharma, né? Então, o Pharma também veio. E um aspecto interessante que você trouxe você continua sendo engenheiro, mas hoje trabalha na área de recursos humanos, né? Eu também sou engenheiro, mas hoje tenho um papel com liderança e desenvolvimento pessoal. Eu acho que essa versatilidade intelectual é alguma coisa que os profissionais devem buscar para poder ter mais opções de recolocação e oportunidade, você não acha? É uma obrigação, Otávio. Todo mundo tem que ir atrás do seu desenvolvimento pessoal. E o seu desenvolvimento pessoal é naquilo que você vai ser bom fazendo. Então, óbvio, vão existir engenheiros que vão ser engenheiros para sempre, porque eles têm aquele viés. Eu quero desenvolver a ferramenta do futuro. Perfeito. Nada contra. Então, cada um tem seu lado. Mas
o desenvolvimento pessoal é obrigatório, você não pode estacionar jamais, porque não vai durar. Se você estacionar, você não vai ter como dar continuidade para a sua função. Ela vai se tornar obsoleta. Claro. E eu vejo muito, eu converso muito com os meus alunos nos cursos da Getúlio Vargas, né? Muitos deles ainda acreditam que a responsabilidade pelo desenvolvimento deles cabe à empresa, né? Talvez você pudesse me ajudar a convencê-los que a coisa não é bem por aí, que cada um tem que olhar para si. Como é que você vê isso? É um engano total, Otávio. Tanto, você sabe, na minha carreira executiva também tive algumas funções, fui CFO de alguns segmentos. E uma coisa que eu jamais apoiei na empresa é ela ser responsável por exemplo, 100% de um curso de uma pessoa, 100% de um curso de línguas, de um MBA, porque a partir desse momento a empresa se torna responsável pelo desenvolvimento da pessoa e ela não tem o direito de cobrar da mesma forma que se ele estivesse sendo parcialmente responsável por isso. Claro. Então, o que eu fomentava? 50% de financiamento, meio a meio. Empresa metade, o funcionário metade. Perfeito. Funcionário tirou mais que 8 em todas as matérias, a empresa dá mais 20% pelo esforço, pelo reconhecimento. Claro, sem dúvida. Funcionário não faltou em nenhuma, ou teve mais que 80% de aproveitamento, mais 10%. Mas jamais chega a 100% porque a pessoa perde o senso de propriedade. Sem então, dúvida. Ela se torna uma ferramenta usada pela empresa para aquele momento, para uma possível promoção no futuro. E a gente não sabe se um bom coordenador vai se tornar um bom gerente, se um bom gerente vai se tornar um bom diretor. Claro. Então, ele tem que ter a vontade própria, a força de vontade para se alavancar na carreira. Sem dúvida, perfeito, perfeito. E uma outra questão que eu queria te trazer é a tal das soft skills, as nossas competências comportamentais, né? Mais e mais as pessoas são contratadas pelas suas hard skills, as suas competências técnicas, e são dispensadas por problemas com as soft skills. Como é que você, com a sua experiência, ou as várias empresas que já passou em cargos de liderança, como é que você acredita que as pessoas podem desenvolver as suas soft skills de uma forma mais otimizada? Assim como os hard skills, soft skills também podem ser aprendidos e desenvolvidos. Não é algo... Às vezes é uma sementinha que está lá dentro de você, você não percebe e vai descobrir muito mais tarde. Tanto que, voltando ao exemplo próprio, engenheiro, eu nunca me imaginei lidando com gente. Então, 20 anos depois, eu virei tô cuidando de uma empresa de recrutamento e que não tinha nada a ver com a minha ideia original, mas a gente tem aquele viés que consegue ser desenvolvido. E numa empresa, falando de cargos, de cargos subindo a escala hierárquica de uma empresa. Perfeito. Quanto menor a posição, mais ela vai se alavancar nos hard skills, porque aquilo é necessário para cumprir uma tarefa e ponto. Não não é tão necessário soft skills. Claro, relacionamento, sempre vão existir alguns pontos, obviamente, necessários. Conforme você vai crescendo na empresa, os soft skills passam a ter muito maior relevância do que os hard skills. Hard skills, você aprende, você tem quem faça, você é um líder que vai levantar aquela vontade da pessoa que tem o hard skill de fazer pelo bem da empresa. Então, você tem que ser um líder. E o soft skills é o que vale muito mais. E para mim, o soft skill mais fundamental para tudo é a empatia. Concordo. Quando você entende o momento da pessoa que está trabalhando contigo, você se torna um bom líder, você se torna uma pessoa que vai levantar a empresa junto, você se cerca, você entende que você tem que se cercar de pessoas melhores que você para a empresa crescer e para você crescer junto. Sem dúvida. Então, esse para mim é o básico. E daí saem todos os outros. Tem muita coisa. E nas posições executivas, eu diria para você que uma contratação nos cargos de C-Level, estamos falando de novo, diretoria, C-Level,
um processo de contratação, eu diria que ele seja 80% afinidade e 20% habilidade. Claro. Então, Concordo com você. A empatia é uma competência importantíssima para que a gente consiga construir relações de confiança com as pessoas, né? Isso é uma coisa transformadora. A gente tem aqui agora uma pergunta, vamos ver. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado a todos. Só para dar de repente você entrou agora, eu estou tendo o prazer aqui de bater um papo com o Guilherme Fernandes, que é um executivo de muito sucesso e que hoje é CEO da Alexander Hughes, que é uma empresa de recolocação de executivos. Então, a Nice fez uma pergunta aqui, veja só, vamos ver se a gente consegue matar essa aqui. Como fazer vendas online? O que será que poderíamos... Essa aqui veio... Nossa Senhora, Nice, essa aqui você colocou do arco da velha aqui. Pô, Otávio, essa é tua, né? Essa aqui, Nice, a gente deixa para daqui a pouco. Veio uma outra do Azeredo aqui, que é um termo que eu nunca escutei, mas de repente você... Carreiras proteanas versus carreiras tradicionais. Você já tinha escutado esse termo proteana? Não, pede para ele explicar para a gente. Azeredo, meu caro, explica para a gente o que é esse proteana aqui, que não ficou muito claro. Mas, agora, vai lá. Deixa eu só dar um pitaco na primeira pergunta, Otávio, de vendas online. Uma abordagem que eu gosto de usar e que ela serve para vender serviço, vender pessoas, vender executivos, vender qualquer coisa, tente conhecer o seu cliente. Entenda o momento dele, entenda o que ele precisa e ofereça um produto cujas características tenham entre elas aquilo que seu cliente precisa. Então, é de novo a empatia. A empatia é essencial para a venda de qualquer coisa. Você não vai vender um equipamento de $1 milhão simplesmente pelo fato de haver a necessidade dele. É uma venda difícil. Tanto uma Coca-Cola quanto um equipamento de $1 milhão, a venda é igual. O que a Coca-Cola faz? Matar a sede. Então, o que você precisa? De um cliente que tenha sede. Então, claro. É aquele negócio, entender o momento do cliente, entender como aquilo vai ajudar no momento dele, para o bem-estar dele. Perfeito. E uma coisa muito importante que você citou, e eu concordo plenamente, nós devemos procurar nos cercar de pessoas que são melhores que nós. Ah, certeza. Sempre você está numa mesa. Se você for o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você tem que estar na mesa que você é o menos inteligente para que os outros te puxem. Agora, no mundo corporativo, como é difícil, né? Você conseguir pessoas com essa visão, porque vem um medo de que o seu subordinado possa vir te passar a perna de alguma forma, você não acha? E isso, Otávio, nesses últimos, diria, 3, 4 anos, é o que tem acontecido assim com muita frequência. O jeito tradicional não é um jeito de liderança, é um jeito de obediência. Então, os chefes não querem ser... não querem nenhuma discussão, não querem ser enfrentados. Então, eles querem um nível de funcionário obediente. Esse funcionário obediente, muitas vezes, é muito mais inteligente do que o chefe. E o chefe, com medo, demite. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, houve uma leva de demissões de executivos tão bons, mas tão bons, que é uma pena. Então, e simplesmente pelo medo. Ele era uma pessoa mais competente e mais barata que o chefe. E o chefe, ao invés de se alavancar com isso, ele se fechou, ficou com medo. Cara, vou me livrar desse cara antes que ele pegue meu lugar. Sem dúvida. E para vocês que estão nos acompanhando, se você quiser voar alto, você tem que se cercar de águias. Não adianta você se cercar de galinhas e querer voar alto, porque não vai. Tem uma outra pergunta aqui muito boa do Thiago. Ele diz que uma coisa que atrapalha muito o mundo executivo é a politicagem. Que sugestão você tem para essa galera que está nos acompanhando aqui para lidar com a politicagem e conseguir se mover nessa areia movediça? A politicagem é um círculo vicioso, né, Otávio? A gente não pode cair nela. Tem que saber enfrentar, mas tem que saber lidar. Tem que ter jogo de cintura. E escuta, gente, tudo que a gente está conversando aqui são dicas, são opiniões, não tem lei, hein? Então, quem quiser discordar, quem quiser achar diferente, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui no bate-papo. Mas o que é a politicagem? A politicagem é você se
enfronha tanto nela que você acaba sendo lado A, lado B, lado C. E o pior é o lado B, que para mim é o meio do muro, em cima do muro. Para mim, a melhor forma de você evitar e de transcender a politicagem é a comunicação. Se você é uma pessoa que entende o que está acontecendo, ou quer entender o que está acontecendo, saia das fofocas e vá conversar com quem sabe. Uma coisa que os executivos e que os gerentes, que os coordenadores não entendem, é que os chefes são muito mais acessíveis do que a gente imagina. Verdade, então, vá concordo. conversar, vá entender o momento de cada um e veja o que a empresa tem para oferecer, qual é o futuro da empresa, se você está no lugar certo, se você não está no lugar certo, na empresa certa, que ela mudou a visão, mudou a filosofia dela, saia. Mais cedo ou mais tarde vão sair com você. Então, comece a fazer um plano de transição se aquela empresa não está mais de acordo com o seu pensamento. Mas claro. Não fique... A pior coisa que tem é você ficar remoendo uma situação que você imagina que vai ter uma solução, mas que você nem procurou uma solução para aquela situação. Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui interessante do A.L. Moura. Como está o mercado de Executive Search para Alexander Hughes desde março? Eu acho que não é só para Alexander Hughes, acho que para todo mundo. Houve uma suspensão generalizada de todos os processos que estavam em andamento. Não houve nenhum cancelamento dos processos. Tá? Então, a suspensão é por motivos óbvios. Não tem como entrevistar, não tem como visitar a fábrica, não tem como, a não ser que fosse uma posição mais num segmento de tecnologia, num segmento de farma, mas esses estão lidando com a situação da melhor maneira possível. Então, houve uma suspensão, uma paralisação dos processos, nenhum cancelamento, e eles já estão recomeçando. Então, ótimo. A informação, a notícia que a gente tem da Europa. A Europa já está bombando de novo. E com oportunidades novas. Olha só. O que tem acontecido nos segmentos tradicionais? Não estamos falando de tecnologia. A tecnologia continua bem, vai continuar bem para sempre e tal. Mas segmentos tradicionais, indústria e agro, estão crescendo novamente, principalmente com a tendência de se mitigar o risco China. Então, as empresas não querem mais manter sua produção focada 100%, 90% em China. Eles querem levar para outros lugares. E tanto que a gente tem visto notícias nos jornais de empresas que estão abrindo fábricas na Europa, estão reabrindo fábricas na Europa, estão mudando fábricas para outros lugares, estão indo para o Vietnã, estão indo para o leste europeu. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente tem que ficar de olho nisso, porque Brasil é um país produtor em potencial para qualquer segmento. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E nós temos grandes filiais aqui. Ou seja, essa ruptura que acabou existindo nas cadeias de fornecimento em função da paralisia da China e do coronavírus, acabou que levou a oportunidades em outras partes do mundo, para que essa manufatura migre para outras partes do mundo. Bem legal. Exatamente. Deus queira que para nós aqui sobre alguma coisa boa. Certamente vai sobrar. Vai sobrar sim. O Fábio Marinelli fez uma pergunta aqui interessante. Como buscar recolocação durante a pandemia? Netweaving. Netweaving. Talvez, eu não sei se o Fábio já estava aqui quando você falou do Netweaving. Talvez você possa trazer aquele conceito de novo para a galera, porque mais pessoas já se juntaram a nós aqui nesse bate-papo. Claro, de novo, o Netweaving é formarmos uma rede de relacionamento saudável com a intenção do ganha-ganha, de simplesmente ajudarmos uns aos outros de uma forma gratuita e que sem esperar o retorno. O retorno vai vir e quando vier, você vai estar num ânimo tão diferente, vai ser tão mais gostoso do que aquele negócio. Pô, mandei um contato para o meu amigo Otávio, eu esperava que ele me usasse para recrutar um executivo para ele. Caramba, o cara nunca vai me ligar. Porra, não é isso. Jamais isso. Mas é sim fomentar. Não, eu quero que a empresa do Otávio cresça e seja a melhor filial do mundo. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer com isso? Vamos achar processos mais baratos, vamos ver se tem uma alternativa aqui, vamos achar uma indústria nova que ele pode fornecer as coisas através da nossa rede de relacionamento.
Sem Então, dúvida. é alavancar o crescimento natural das empresas através dessa rede de relacionamento. E da mesma forma, nós podemos fazer isso como executivos, para a nossa recolocação. Então, nessa época de pandemia, nós temos uma vantagem, Otávio, que assim como eu e você estamos conversando a alguns quilômetros de distância, as pessoas estão dispostas e disponíveis. Então, os executivos, repito, eles sempre estiveram disponíveis para um bate-papo. As pessoas não chegam nele. Muitas vezes pela imagens que faziam dele ou pela simples solidão do cargo que existe, você sabe que existe. Mas ele é pouco acessado e ele tem mais vontade, mais tempo de ser acessado do que a gente imagina. Então, vá conversar com as pessoas. Aborde de uma maneira agradável, não querendo se vender. Quando a gente quer nos vender, assim como estavam falando, como vender um produto, eu não se torne um produto. Queira simplesmente conhecer a pessoa, entenda o momento dela. Otávio, caramba, você está numa empresa muito legal que eu não manjo nada. Como é que é? Pô, me fala um pouquinho, me dá uns conselhos de carreira, me fala um pouquinho das perspectivas do segmento. Você não aceitaria um café comigo? Se eu te abordasse do zero para você falar? Então, as pessoas têm muito mais vontade de falar sobre si do que de receber alguém para falar. Claro. Então, e você não acha a última bolacha do pacote? Sem dúvida. E você não acha que nesse mundo moderno acelerado do século XXI, as pessoas têm, de alguma maneira, nutrido dentro de si um certo medo de se abrir, medo de conversar com as pessoas, imaginando que as pessoas vão ser refratárias ou não vão dar abertura? Não é interessante? Exato. E, na verdade, é o inverso, porque as pessoas se fecharam tanto nesse mundinho. Pô, pelo amor de Deus, alguém me ligue, vamos conversar, eu tô louco para falar. Sair daquele mundinho, sair daquele clube do golfe, sair do clube do vinho, sair do clube do charuto. Vamos, pô, essa turma eu já conheço, quem mais eu posso conhecer? Não sei, não fomentei minha rede, não conheço ninguém. Tenho 50 mil amigos no LinkedIn, mas não conheço nenhum. É verdade. Não é, LinkedIn não é Facebook, gente. LinkedIn é a melhor ferramenta para a gente fomentar a nossa rede de relacionamento. Vá conhecer as pessoas do LinkedIn. Se você tem 500 mil amigos no LinkedIn que não conhece, pô, Zé, faz tanto tempo que a gente se conectou, eu nem sei o que você faz direito. Vamos conversar? Claro, sem dúvida. Porque o perfil, seja um currículo, seja o perfil do LinkedIn, ele de certa forma descreve o profissional, mas de uma forma muito fria, né? Um bate-papo consegue trazer uma série de outros, rechear aquele perfil frio do LinkedIn, você não acha? E outro ponto, Otávio, a gente coloca no nosso currículo, no nosso LinkedIn, aquilo que a gente imagina que seja interessante para o outro saber. Nunca vai ser. Não adianta. A gente fez tanta coisa ao longo da nossa carreira que cabe num livro e não numa página de LinkedIn. Então, vamos lembrar de tudo que a gente fez na nossa carreira, quais foram as habilidades que a gente criou, aqueles problemas que a gente resolveu sem ter ninguém para nos ajudar. O que foi que nos tornou executivos ou a pessoa que somos, que a gente pode, pô, numa conversa... Pô, Otávio, caramba, você tá com esse tipo de problema? Cara, lá na minha época de GM, a gente teve um problema parecido, resolvemos dessa forma, deu super certo. Exatamente. E você não precisa nem ser do mesmo segmento, da mesma área de atuação, nada. São soluções, ponto, que servem para tudo. E aí a gente vê que nós não somos burro, ninguém é burro, e dá para ter uma conversa muito agradável com qualquer pessoa. Sem dúvida. Você vê, na quinta-feira passada, nós estávamos batendo aquele papo, eu te trouxe ali, despretensiosamente, o problema que eu estou tendo com o plano de saúde, você me trouxe uma ideia que você tinha vivido e nós estamos agora tentando ver se implementamos, você vê. Se eu não tivesse colocado, você também não teria me trazido aqui, você vê. É isso aí. Agora, um ponto que eu acho muito relevante nesse século XXI acelerado, nesse pós-pandemia, que eu queria escutar a sua visão aqui, é o tal do aprendizado contínuo. Eu converso com as pessoas, se você passou um dia sem aprender nada, puxa, nada novo, puxa, pode ser que você esteja ficando para trás. Como é que você vê isso aí? Ou você passou dormindo. A gente aprende todo dia, Otávio, e das maneiras mais inusitadas possíveis. Não é só educação acadêmica. Boa, e, por sinal, se a gente se aproveitar desse momento no que estão oferecendo de cursos online gratuitos, livros gratuitos, treinamentos gratuitos para tudo. Poxa, não tem como não aprender alguma coisa. Mas a gente tem que aprender todo dia. E uma maneira que eu acho muito interessante e gostosa de aprender
é na nossa rede de relacionamento. Sem Quanto que a dúvida. gente não aprende conversando, quanto que a gente não aprende tomando uma cerveja no bar, Otávio? Pô, Verdade. aquele bate-papo, olha que coisa legal, olha que... é um conhecimento vivido. Então, pô, não é aquele teórico que a gente sabe lá quando que vai poder aplicar. Não, pô, olha a ideia do cara, olha o que ele fez. Então, isso aí já é uma fonte de conhecimento. Por isso que quando eu converso aqui, eu converso por ano com 1.500 pessoas, mais ou menos, Otávio. Olha só, bárbaro. Pô, é uma fonte de conhecimento. Por isso eu não largo esse osso aqui jamais, não me tiram daqui. Não, porque acaba que, na medida que você começa a entender a importância que esses relacionamentos, o que você pode impactar a pessoa, mas o que você também é impactado com esses 1.500 contatos que você faz, isso é fantástico, né? É você deixar um pote de ouro para ir talvez buscar eventualmente mais dinheiro num outro lugar, né? Ah, eu já te contei a história dos 300 anões, né? Você me contou, mas acho que o pessoal que pode não conhecer. Fala de novo. Então, é de bate-papo, conversa com um executivo assim espetacular. Trabalhava numa empresa de telefonia celular, fazia os equipamentos e estava com um problema na fábrica dele lá em Manaus de falta de espaço. Precisava expandir para aumentar a produção. Para aumentar a produção, ele ia precisar de um greenfield, ia crescer e tal. A matriz falou, entre Brasil e, sei lá, Filipinas, eu vou investir na Filipinas, que está mais barato, menos risco e tal. Então, 40 milhões de dólares lá, ele perdeu a chance. Só que ele tinha na fábrica dele uma espécie de um subsolo, onde era meio pé direito e ele precisava, e as máquinas cabiam perfeitamente. Estava sendo utilizado como arquivo morto, depósito e o caramba. Beleza, um belo dia num churrasco, depois desse evento tal, perto, um dos funcionários dele era não. Ele chegou para não, cara, você vai comigo amanhã no escritório, na fábrica. Entrou, não ia ter problema de estatura, que era o problema do meio pé direito que ele tinha lá no solo. As máquinas cabiam perfeitamente. Beleza. Ele foi no Nordeste inteiro achar 289 anões para trabalhar na fábrica dele. Não saiu em jornal, não saiu em revista, não saiu em lugar nenhum. É história. Que bárbaro. Pô, se a gente não conhece a pessoa, jamais vamos saber dessa história. Inclusão social, aumento de produtividade. Pô, a matriz ficou doida com a história. Imagina o que você não traz de benefício enormemente. Claro, para toda a sociedade, para toda a... É incrível, né? E não é uma ideia que você jamais teria. Então, é um negócio, pô, vamos usar a ideia dele. É verdade, é verdade. Olha só, o Azeredo respondeu aqui para nós o tal da carreira proteana. Olha só. Trajetória de carreira proteana caracteriza-se pelos relacionamentos dirigidos pelo indivíduo e não pela organização. Me parece que aqui é mais a gente se conscientizar que somos os CEOs da nossa própria vida, né? E temos que definir para que lado queremos ir, né? Mas não me soa o ideal, Otávio, porque a gente tem que ter um pouco de desprendimento e de compromisso com a empresa onde estamos, né? Então, a gente ajudando a empresa, nós estaremos nos ajudando. E a gente ajudando o colega a crescer, a gente vai estar se ajudando também. É aquele negócio, temos que nos cercar de pessoas mais inteligentes que a gente. Então, não sou partidário da carreira proteana, não. Da carreira proteana. E agora nós estamos já nos aproximando metade para o final de maio. De repente, cada dia que passa, estamos mais próximos do fim desse túnel, né? De repente, já estamos enxergando a luz ali lá no final do túnel. Como é que você vê a luz no fim do túnel? Como é que você está enxergando isso? O que podemos esperar depois que tudo isso acabar? Como é que é a sua interpretação desse cenário? Eu acho que a luz no fim do túnel, sim. Como eu falei, as empresas na Europa já estão retomando, estão tirando as produções da China. Então, é uma oportunidade espetacular para a gente daqui a pouco. As empresas estão vendo que Brasil é uma fonte de consumo muito boa, então nós não podemos descartar o número de pessoas que nós temos aqui. Consumidores, você quer dizer? Consumidores. Então, tem muito que ser feito. A gente precisa ajudar esse país. E não uma coisa que
que existe aqui no Brasil, Otávio, é aquela dualidade, né? Eu sou pró, eu sou contra. Então, Claro. se eu sou contra, eu jamais vou virar para o lado próprio. Cara, se um lado está dirigindo esse país, nós temos que, mesmo contra, fazer o possível para seguir, para ajudar. Não adianta querer puxar para baixo que as coisas não vão andar. É verdade. Então, cara, é que nem um chefe. Você pode não gostar dele, mas ele é chefe. Pô, obedeça, tenha juízo, né? E não só isso, né? Quem vai falar bem de você para o chefe do seu chefe é o seu chefe, né? Então você tem que, de alguma forma, buscar os caminhos de estreitar um relacionamento e ter uma boa relação com ele, né? Para que ele fale bem de você lá para cima, né? Não precisa ser amigo, mas seja competente e lute pela empresa. Claro. Então, é algo que tem que ser entendido e não... Pô, é muita briga à toa. Claro. A gente acaba desperdiçando uma energia muito boa com picuinhas e arestas e mesquinices, né? Exatamente. Um ponto que a gente vai viver nesse pós-pandemia, eu imagino que as empresas todas vão estar numa pressão muito grande para reduzir custos, né? Ganhar competitividade, porque vão estar saindo dessa crise super machucadas, né? E automatização, digitalização, isso vai ser a tônica, me parece, né? Como é que as pessoas pouco educadas, aqueles muitos brasileiros que de alguma forma não tiveram acesso àquela educação que poderiam, ou que de repente ficaram pelo meio do caminho, como é que você vê que essas pessoas poderiam fazer para buscar o tempo perdido aí, para poder ter uma oportunidade nesse mercado moderno aí, vamos dizer? Como a gente já discutiu, Otávio, existe assim uma infinidade de cursos, especializações online gratuitas nesse momento. Outros modos de aprender, as incubadoras. Alguém, cara, tem a ideia, vai dar um pulo nas incubadoras que estão por aqui, entendam e aprendam como as novas tecnologias estão sendo utilizadas. Você não precisa ser um programador, mas entenda o que uma linguagem de programação vai trazer. E qualquer um pode. Agora, uma coisa que a gente discute muito, né, principalmente em recursos humanos, a tecnologia vai substituir gente, a tecnologia vai substituir cargos mais baixos. Tem um monte de coisa. Tem um monte de verdade, tem um monte de oportunidade também. Se você for ver nas empresas, os cargos mais baixos são aqueles que mais se interessam por novas tecnologias. Os que têm menos medo de novas tecnologias. Porque eles têm vontade de aprender com aquilo e serem tanto um evangelizador quanto um usuário expert naquilo. Então, isso aí não é problema. A média gerência é a que tem maior cagaço. Desculpa a palavra. Então, aqui, os 54 que estão nos eles, desculpa a palavra. Não, estamos entre amigos aqui. Estamos entre amigos e tomando uma caipirinha, aquela do começo lá. Então, esse é o nível que precisa entender que as novas tecnologias vêm, não tem saída. Assim, estudos dizem que 70% dos cargos atuais vão ser substituídos por novas tecnologias. Agora, as novas tecnologias já se tem estudos feitos também que 90% desses 70% vão ser necessários para implementar e para construir essas novas tecnologias. Então, está na hora de nos reinventarmos, entendermos essas novas tecnologias e sermos protagonistas da mudança. E não resistentes. Não adianta resistir contra o tsunami. Claro, verdade. Concordo. Uma questão que eu acho relevante aqui para o nosso pessoal é o seguinte. Nesses últimos tempos, eu tenho escutado muito empresas que não estão dando tanto valor mais para o diploma. Ontem mesmo eu estava batendo um papo com a Nicole, que trabalha comigo, e ela está interessada em se desenvolver em tecnologias da indústria 4.0. Então ela estava considerando algum curso nessa área. Eu falei, Nicole, puxa, reflete, talvez não tenho certeza se um curso propriamente vai te levar para aquele lugar que você está querendo ir. Como é que você vê a relevância ou não do diploma nessas novas tecnologias e nesse novo desenho de mercado? Eu acho que não necessariamente nessas novas tecnologias. Eu acho que sempre foi assim, Otávio. Quanto que você usou de engenharia na sua vida? Relativamente pouco. Nos primeiros anos, um pouco.
Nos primeiros anos, um pouco porque você queria ser engenheiro, você queria atuar na engenharia. Mas eu digo, quando eu me formei, sei lá, 20 e tantos anos atrás, o meu diploma de engenheiro da Escola de Engenharia Mauá, de alguma forma, me abriu portas. Claro que sim. O E meu ponto é sempre mais... vai abrir. Você acha que ainda hoje continua abrindo? Ainda hoje, ele, de certa forma, separa o joio do trigo. Porque um diploma mostra que você, no mínimo, sabe ler e escrever e estudou algum tempo numa universidade. Então, principalmente num país como o nosso, onde existe uma diferença significativa de classes, é algo que a gente não pode fechar os olhos, que não vai existir. Vai. Você vê em outros países, Europa, você vê Estados Unidos, diploma não é tão relevante. Sim, experiência, capacidade. Então, a sua trajetória mostra o quanto você é bom. Então, é algo, mas a gente está vindo de... estou comparando a países onde o ensino público básico é diferente. Claro. Então, é um negócio que fica complicado, mas é menos relevante para países, para a Europa e Estados Unidos do que aqui. Perfeito. Ou seja, mais legal, então interessante. Você continua vendo a importância de ter um diploma, de ter estudado numa escola, vamos dizer, de renome, e isso te dá um certo embasamento para seguir adiante. Renome eu não digo tanto, porque as universidades existe o que eles falam, primeira, segunda linha, terceira linha, não é tão relevante, mas o esforço que você teve para estudar e para se dedicar a um tempo, mesmo com família, então é aquela força de vontade extra. Então, aquele negócio, eu trabalhava, estudava à noite, tinha minha mulher, já tinha uma criança, e aquele negócio, aquele sacrifício que você vê, e isso constrói o caráter, constrói a pessoa e traz uma recompensa. Então, e hoje, no Brasil, não podemos esquecer, as empresas exigem curso superior, não tem como. É pré-requisito para qualquer cargo. Perfeito, perfeito, perfeito. Está aqui a Samantha também concordando com você, dizendo que sem diploma não tem oportunidades. Legal. Eu queria trazer aqui um outro aspecto das pessoas e da gestão de pessoas e da liderança nos processos de transformação digital. Me parece que nesse pós-pandemia, mais e mais empresas vão embarcar nesse trem da transformação digital, trazendo novas tecnologias, novos processos digitais e tudo mais, né? E, na minha forma de ver, o insucesso desses processos de transformação digital passa muito pelas pessoas refratárias e tudo mais. Como é que você vê isso aí? E o que o líder poderia fazer para tentar azeitar esse caminho, para que esses processos sejam menos traumáticos, vamos dizer? Primeiro, eu acho que a principal causa do insucesso são os líderes. Falta de comunicação, falta de confiança, falta de liberdade. Então, aquele líder, não, é aquele chefe que simplesmente não consegue ficar sem olhar o rebanho, não confia no seu rebanho. Então, isso aí já é uma causa. E existem, claro, os sabotadores, os boicotadores, sempre vai existir, mas é a única chance que ele vai ter de perceber o quanto isso é importante e quanto ele vai ter que embarcar nessas tecnologias e nessas tendências para ele poder sobreviver no futuro. Eu vejo, sinceramente, Otávio, que o preço do imóvel, a ocupação dos imóveis comerciais, escritórios, vai cair bastante, porque as empresas continuam sobrevivendo sem ter todo mundo no escritório. Claro, sem dúvida. Então, cara, que tinha 5 andares lá no Robocop, cara, eu vou ficar com meio andar que tá bom demais, as coisas continuam funcionando. E é isso, uma sala de reunião para trazer cliente. Então, se foi bem feito, espetacular, dá certo. A comunicação é imprescindível. Uma comunicação clara, objetiva, vindo da liderança nesse momento é imprescindível. Para mostrar, para dar um pouco de ânimo, um pouco de sossego para os funcionários. Vou perder meu emprego, o que eu faço, o que vai acontecer? Como vou sair dessa? A empresa está caindo, vão cortar 30% do salário? Então, aquele monte de pergunta que a empresa tem que se preparar, principalmente no departamento de comunicação. Então, isso aí, e se ela se mostrar insegura,
mas comunicando essa insegurança, gente, ainda não sabemos direito, preciso da sua ajuda, vocês podem dar input, então, melhor ainda, angaria todo mundo. Não queira espalhar uma mentira, não queira dourar a pílula de uma forma que você não tem como sustentar depois. Gente, vamos batalhar junto, o que vocês sugerem? O faturamento está assim, a gente não consegue sobreviver sem pedir empréstimo, mas o banco não quer emprestar para a gente, o que vai acontecer? Então, vamos todo mundo perder emprego ou a gente vai se sacrificar um pouco para levar aqui, e aí vai. Então, você consegue a simpatia, a empatia das pessoas se tiver uma comunicação clara, objetiva e sincera. Concordo. E um ponto muito relevante que você colocou é como é difícil a liderança ter a humildade de dizer eu não sei, não é? Que em princípio é uma frasezinha curta, simples, né? Gramaticalmente falando muito simples, mas emocionalmente para falar isso é muito desafiador, né? Exatamente. E são pouquíssimos, se você for ver, na verdade. É verdade. São pouquíssimos que sabem dizer eu não sei, e são pouquíssimos aqueles funcionários que não vão aceitar um eu não sei. Então, se você for ver, os funcionários, os colaboradores são muito mais empáticos do que a gente imagina. Num momento desse, gente, eu não sei, me ajuda. Pô, o cara está no mesmo barco que a gente, vamos lá, vamos todo mundo lutar para arrumar. Claro. E sempre vai ter aqueles boicotadores, aqueles sonegadores. Claro, pô, o cara não sabe que... Pô, ele não dá... Cara, esses aí é o que vai separar. Sem dúvida. Então, na verdade, a humildade do líder em dizer que não sabe acaba criando uma tremenda ponte de confiança com a equipe, né? Mostrar essa fraqueza, vamos dizer, é uma forma também de construir uma relação de confiança com as pessoas. Eu não sou o Clark Kent, né? Mas ok, eu não sou o Clark Kent, mas vamos juntos aqui, cada um pegando no remo do barco Viking e vamos ver como é que a gente sai daqui, né? Justamente. Muitos líderes têm a tendência de querer se passar como o super-homem, né? O Alexandre diz aqui da adaptabilidade, né? A importância da adaptabilidade nos processos de transformação digital, né? Comunicação, falamos de empatia, muito bom papo. Agora nós estamos chegando, já estamos chegando aqui no nosso final, tem mais um ponto aqui, um ponto que eu acho que é legal. Fiquei desempregado, e agora? Como é que você encaminharia esse papo aqui? É um ponto, é uma notícia triste, é uma notícia que está acontecendo muito, mas é algo que a gente tem que aprender a lidar e estarmos sempre preparados. Tá? Uma demissão, uma perda de emprego não é necessariamente algo ruim. Tá? Tanto que existem alguns artigos interessantes que falam que um profissional que nunca passou por uma demissão não é um profissional completo. Então, não estou dizendo que é bom, mas isso te ajuda bastante a entender o momento, a saber lidar com situações adversas, a estar mais preparado para situações adversas que possam ocorrer no futuro. Agora, perdi emprego. E agora? Agora, vamos lá, pau na máquina, batalhar, arrumar seu perfil no LinkedIn, ver se está bonito, arrumar seu currículo, ver se está legal e começar a fomentar a rede de relacionamento. Não é mandar currículo à torta e direito para os amigos, pedindo, pelo amor de Deus, estou desempregado. Quanto mais você se rebaixa, ou mais você chora por uma coisa, estou sem dinheiro, me ajuda, pelo amor de Deus. Isso aí você não pode mostrar para ninguém. Cara, sou um puta profissional, tenho tantos anos de experiência, manjo muito, então eu vou batalhar para conseguir uma recolocação da melhor maneira possível, com a cabeça erguida e vamos embora. Então, a ajuda, ela tem que ser solicitada em termos de quem você conhece, que você pode me apresentar, porque eu quero conhecer pessoalmente. Então, não é, pô, Otávio, manda meu currículo para os seus amigos. Jamais. Ninguém vai te apresentar tão bem quanto você mesmo. Ninguém te conhece. Nem sua mãe botando santinho no fundo da igreja, no domingo de missa, com seu currículo, vai falar tão bem. Então, não adianta. Você se conhece melhor. Então, faça uma recapitulação da sua trajetória profissional, desde o comecinho. Veja aquelas habilidades que você criou, aquelas habilidades que não tinha ninguém para te ensinar e que você criou do nada.
Então, são pontos muito fortes. E essas habilidades não são necessariamente aplicadas no segmento onde você trabalhou. Elas são aplicadas em qualquer momento, em qualquer segmento. Aprenda com elas. E aprenda a vendê-las e a se vender através de suas habilidades. Então, faça um exercício, desde o comecinho da sua carreira, em termos de problemas, ações e resultados. Um caderninho, que é importante, é quase que um diário. Então, mantenha um diário da sua trajetória, da sua carreira. É aquilo que a gente estava falando. Se você não aprendeu nada hoje, você não fez nada. Então, Perfeito. todo dia a gente faz alguma coisa. Quais foram os perrengues que eu passei desde o começo da minha carreira? O que eu aprendi com eles? Como eu resolvi? O que isso me tornou? Como que isso foi relevante para a minha carreira, para o meu aprendizado? Então, vá sempre mantendo isso e quando você fizer esse exercício, se você se viu desempregado e nunca fez isso, quando você fizer esse exercício, você vai ver o quanto você conhece, o quanto você desenvolveu de habilidades, quantos perrengues você passou e soube resolver sem a ajuda de ninguém. Isso são pontos fortes que você pode alavancar sempre. Então, quando você faz esse exercício e você apresenta alguém para esse camarada, ele vai conversar com essa pessoa, pô, ele começa no bate-papo, o que está acontecendo na sua empresa, como são as coisas, quais são os seus perrengues hoje. Pô, lá no comecinho da minha carreira eu tive um problema assim, a gente fez dessa forma, cara, deu super certo, independente do segmento, da área, da função. Claro, sem dúvida. Então, Sem é dúvida. uma ferramenta assim, essencial para uma transição de carreira, Otávio, é muito importante. Hoje, o currículo, que é um documento que nos apresenta, ele normalmente é dividido nas empresas que você trabalhou, os cargos que ocupou, o que você fazia, né? De alguma maneira faz sentido para você mudar essa lógica do currículo, em vez de dizer as empresas e os cargos e as tarefas, colocar que competências eu tenho com evidências de que aquilo me ajudou para resolver problemas, como uma maneira de sair do quadrado e tentar se diferenciar? Faz sentido? Não. De novo, Otávio, para mim não faz, você curto e grosso. Pelo seguinte, as competências que a gente nos auto-intitula, elas são algo que nós estamos vendo. Não são necessariamente algo que o outro vai ver. E nós temos também a tendência de nos ranquearmos abaixo daquilo que nós realmente somos. Então, sei lá, nível de empatia. Eu já peguei todo tipo de currículo, com estrelinha, com bolinha, com gráfico de pizza e tal. Falei, quem que avaliou isso aí em você? E que prova você tem de que você é tão ferrado assim em empatia, ou que você é tão ruim em empatia? Então, como você sabe? E aí, você está se rotulando de uma forma que não é necessariamente a forma como o outro vai te rotular, vai te ver. Então, a dica que eu dou de currículo de LinkedIn, dê o bolo sem dar receita. Não mostra o que você fez em termos de posições que você ocupou na empresa e responsabilidades que você teve. Mostre como os resultados que você obteve na empresa. Pô, Otávio, sou presidente da Ereus, eu trouxe assim crescimento de 800% em 10 anos na empresa, através de ações inusitadas, através de abordagem diferente de mercado, através de abertura de novos mercados, através de ações inéditas no segmento. Deixa a pessoa curiosa para saber. O resultado já sabe. Quais foram as ações, quais foram as abordagens, como que o Otávio conseguiu esse tipo de resultado, sendo que ele nunca trabalhou no segmento, sendo que ele veio de outro segmento, qualquer coisa, não importa. Então, deixa a pessoa, o seu interlocutor, curioso para te conhecer através de seus resultados. E aí você, ao longo da conversa, vai mostrando suas habilidades, seus soft skills, a sua capacidade de resolver problemas e trabalhar direito. Perfeito. Dar o bolo sem dar a receita, hein? Essa é uma pérola, hein? Essa anotei aqui, vou guardar do lado direito do peito aqui. A Denise colocou uma pergunta interessante aqui. Como lidar com as divergências políticas entre os colaboradores que os torna inimigos? Como é que você vê o líder aqui com o jogo de cintura? Isso é algo que nós, inclusive, criamos uma divisão há algum tempo sobre isso, Otávio. O que a gente percebe é que não são divergências políticas, são divergências emocionais, tá? Não existe divergência política. Então, o santo não bate. Por que o santo não bate se 10 anos atrás ele batia? Então, o sapo vai fervendo na panela e, de repente, ele morre.
Então, nós criamos uma divisão que é de avaliação de equipes, a parte não necessariamente, a parte mais comportamental. Então, é entender antes de haver uma demissão, porque as demissões também não se dão por incompetência, elas se dão porque há uma divergência emocional entre as pessoas, entre as partes. Ou entrou um novo chefe e não gostou porque a pessoa já veio com uma posição arrogante, alguma coisa. É falta de comunicação, é uma rusga ou um conflito mal resolvido ou não resolvido que durou e foi aumentando até se tornar insustentável. Uma pessoa não se torna incompetente da noite para o dia a ponto dela ser demitida. Está cheio de 5 estrelas na avaliação do SAP que vai ser demitida. Pô, eu era bom, vocês falaram que eu era bom e estavam me mandando embora. Então, não adianta. O negócio é entender e resolver esses problemas, e uma forma boa disso é com uma avaliação externa. Ou buscar um coach, ou buscar um grupo de executivos, que existem várias empresas que fazem isso. O coach não deve ser individual. Ele tem que buscar o entendimento da empresa, porque só resolver um lado não vai adiantar se o outro não entender. Então, perfeito. É alguma falta de comunicação em dado momento que criou essa divergência política. Mas é algo muito resolvível se a pessoa der um passo para trás. Peraí, vamos resolver. Então, vamos buscar ajuda, vamos pegar um mediador, alguém de fora que entenda o que está acontecendo, veja a equipe, ou vamos simplesmente conversar. Cara, vamos lá tomar um café, nem que a gente saia na porrada. Pô, agora entendi. Aquela piada que você fez do Corinthians, 17 anos atrás, quando a gente entrou na empresa, eu não gostei. E tem, cara, tem algumas causas que são, assim, ridículas e levam a um ciclo tenebroso. Claro. Tem uma questão interessante. Normalmente as pessoas, primeiro eu quero ser entendido para depois entender, né? Que é o contrário. Primeiro eu vou entender você para depois querer ser entendido, né? Mas nesse século XXI todo mundo quer que os outros me entendam, né? Eu não quero entender ninguém, mas todo mundo tem que me entender. Essa é a questão, né? E é por isso que inventaram o WhatsApp, né? Vou brigar com todo mundo antes de eu ter que escutar alguém de volta. Não vou ligar. É verdade. E aí vem a polarização que você comentou mais cedo, né? Que a política acaba aqui nos colocando certo e errado, direita e esquerda, né? Puxa, Guilherme, um excelente papo. Estamos chegando no final da live aqui, os últimos minutos. 1 hora passa numa velocidade incrível, especialmente com um cara bárbaro como você, trazendo ideias muito legais e com a sua experiência. Muito obrigado pelo convite. Deixo aí o microfone à sua disposição para suas últimas palavras aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, o que eu quero é me colocar à disposição de todos, Otávio. Sempre que precisarem, quiser um bate-papo, quiser uma conversa mais aprofundada, entender como a gente trabalha, a gente não faz outplacement, tá? Nós somos uma empresa de recrutamento executivo. Então, eu vou passar as melhores dicas que eu tenho, não são leis, são dicas. Vou falar com todo executivo que precise, que esteja empregado, que esteja precisando de se reinventar, ou que queira sair, ou que tenha saído. Então, não importa. O meu dia a dia é conversar com pessoas e entender como podemos nos ajudar, sempre. Nosso trabalho é com as empresas. As empresas nos contratam em busca de um executivo. Mas o que eu preciso são de executivos bem preparados. Então, se eles entenderem como melhor se prepararem, eles vão estar no meu portfólio fácil. Então, surgindo uma oportunidade, eles são mais vendáveis. Claro. Mas estou à disposição, me colocar à disposição, Alexander Rios, eu como Guilherme Fernandes, para ajudar quem precisar, estou aqui às ordens sempre. Muito bom. Temos mais um minutinho, meus caros. Eu agradeço a presença de todos, a presença do Guilherme. Muito obrigado pela honra do tempo de vocês. Eu acho que no século XXI, o maior ativo que nós temos é o tempo. Você dedicar 1 hora do seu tempo para me escutar o Guilherme aqui comigo, para mim é uma honra. E eu quero que vocês todos entendam que o meu grande objetivo é contribuir para que vocês possam construir a sua melhor versão. Eu estou à disposição no meu canal do YouTube, você pode me procurar, Otávio Alves Júnior. Eu tenho um podcast chamado LideraCast, onde eu procuro trazer, dia sim, dia não, dicas sobre liderança, desenvolvimento pessoal, para poder contribuir com o seu caminho e azeitar a sua trajetória. Uma boa tarde para vocês todos e um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Abração, pessoal. Um abraço, Otávio. Obrigado.